Amém? Boa noite, irmãos. Amém? Boa noite. Não pode ser melhor, tá calor, mas pode ser melhor. Boa noite. Eu sempre falo na célula, quando eu falo boa noite, o pessoal não responde, eu fico mó triste, mano. Sou meio carente. Mas amém. Boa noite, pessoal que está em casa aí também. Vamos celebrar, né? Ao Senhor, vamos adorar aí. Eu acredito que todo dia que a gente está aqui é só mais, né, uma oportunidade que a gente está tendo. E uma oportunidade você nunca sabe se ela é a última. Você nunca sabe se vai ter outra, se você vai ter outra oportunidade. Então a gente tem sempre que pegar a oportunidade e agarrar ela como se fosse a última. Falar, hoje é o dia que eu tenho para adorar, para celebrar, para pular, para chorar, para levantar. Sabe? Irmãos, de verdade eu preciso que, na verdade, todos nós temos que estar no mesmo ambiente. Vocês estão me entendendo? Tipo assim, estar na mesma glória, na mesma unção. Por quê, irmãos? Aqui é um culto e a gente está junto. E quando a gente começa a caminhar junto, quando a gente começa a caminhar, o Alberto falou uma vez na oração, eu esqueci, em bando, quando a gente está junto com o outro, mesmo que a gente não pode tocar, ficar em grupos, mas a gente intercede um pelo outro, começa a buscar junto, a glória do Senhor ela vai descer, a gente vai ser impactado. Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses, capítulo 3, rapidinho, só para a gente ler um versículo bacana aí. Obrigado, Jesus. Quantos aqui tem um alvo? Glória a Deus! Pessoas, tipo assim, pessoas que trabalham com contabilidade, que trabalham em empresa, eles sempre pegam uma pessoa e falam, olha, tem um objetivo, tem um alvo. Quando a gente, começa o ano, a gente cria o que é um alvo, objetivo. E o nosso maior alvo tem que ser Jesus. O nosso maior alvo, o nosso maior objetivo tem que ser Cristo. E esse versículo fala bem, está lá em Filipenses capítulo 3, vamos ler a partir do verso 12, que diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você tem um chamado, você tem um alvo. Então vamos celebrar o Senhor? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te damos liberdade, ó Pai. Deus, nós queremos, ó Pai, te entregar tudo que nós somos, tudo que nós temos. Pai, que o nosso alvo, Pai, que o nosso objetivo, Deus, venha ser o Senhor. Deus, que nós venhamos permanecer nessa estrada, que nós não venhamos desanimar. Ó Deus, que nós não venhamos mais olhar para trás. Ó Pai, o que passou, o que ficou para trás. Ó Deus, o que passou, que nós não venhamos mais nos desanimar. Aquilo que passou, Deus, não é útil. Aquilo que passou, Deus, não é útil, Pai, para que nós venhamos fluir, para que nós venhamos avançar. Deus, nós queremos ser experiência, mas nós queremos viver coisas novas. Nós queremos viver coisas novas contigo. Pai, nós te damos liberdade. Permaneça conosco até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Minhas mãos,
Tu prometeste
se mova em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, ó Pai, nos movendo nessa noite, não é pela presença de um anjo, mas é pela presença do Seu Espírito, do Espírito Santo, daquele que habita em nós. Começa a mover, Senhor, move águas paradas das finanças, move águas paradas da saúde, em nome do Senhor Jesus. Ministérios parados, comece a se mover hoje, em nome do Senhor Jesus. Se mova, se mova, se mova, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, faça algo novo aqui nessa noite, faça algo novo na nossa vida. Nós temos fome, nós temos sede de Ti. Então vem, Senhor, vem e enche a sua igreja como prometestes. A nossa expectativa é de promessas se cumprirem aqui nessa noite. Traz cura, Senhor. Traz renovo, Senhor. Traz salvação. Eu profetizo salvação em nome de Jesus. Pois tudo isso há no Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, envolves em quem Tu és. Receba desse amor, receba desse amor, receba desse amor, receba desse amor. Eu profetizo esse amor te encontrando em nome de Jesus. Pessoas que estavam aqui carentes, recebam desse amor e sejam curados em nome de Jesus. Você que entrou aqui triste, receba desse amor e seja recebido. Envolves em quem Tu Seu amor nos constrange, Senhor. Seu amor nos constrange, Senhor. Persegues e me abraças, envolves em quem Tu és. Então o prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem, o prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Você pode aplaudir bem forte a presença do Senhor nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Quantos creem que o Senhor está aqui nessa noite? Amém? Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Já cumprimentou essa pessoa do seu lado, está atrás de você também. Diga que bom que você veio nessa noite. Você que está em casa também, que bom que você veio nessa noite, está aí conosco. Aleluia. Senta aí no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo venha te constranger ainda mais nessa noite, amém? Eu não sei você, mas eu estou pronto para receber tudo aquilo que Ele tem para minha vida. Feche seus olhos por um segundo e diga assim: Espírito Santo, eu te dou total controle da minha vida. Diga assim: seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Ele mais uma vez, amém? Aleluia. Pega comigo a sua Bíblia, por favor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 12. Você vai receber o envelope aí no seu lugar também.
para você estar ofertando, está devolvendo o seu dízimo nessa noite. Você que nos acompanha hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você também que está aqui também, primeira vez aqui no nosso prédio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Segunda, 10ª, milésima vez, é sempre um prazer poder te receber. Quero compartilhar com você essa palavra, essa passagem linda, maravilhosa. João capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga assim: eu achei, pastor. Eu achei, pastor. Logo o restante aí, eu vou esperar ainda, amém? João capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 1 está escrito assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, aonde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Repete comigo: Marta servia. Marta servia. E sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com aquele perfume do bálsamo. Você pode dizer assim comigo: toda a casa foi cheia daquele perfume. Ah, meu irmão, que o perfume de Jesus enche também essa casa em nome de Jesus, amém? Versículo 4: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto ele disse não porque tinha cuidado com os pobres, mas ele disse porque ele era o que, irmãos? Ladrão. Ele era o que, gente? Ladrão. Ele era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Diga-se misericórdia. Misericórdia. Irmãos, pode fechar a Bíblia. Olha para você ver, cara. Olha o histórico de Judas. Olha para você ver no versículo 4, fala que ele já era traidor, ele já estava para trair. E no versículo 6, fala que além de traidor, ele era o que, meus irmãos? Ladrão. Cara, olha para você ver o histórico de Judas: traidor e também ladrão. Judas, irmãos, ele tinha um grande problema. E o problema de Judas era a ganância. Judas, ele traiu Jesus, na verdade ele vendeu Jesus. Se você vê também essa mesma passagem, ela está no Evangelho de Mateus, ela está também no Evangelho de Marcos. E você percebe que logo depois desse momento de Maria ter derramado o bálsamo sobre Jesus, a Bíblia fala que o acontecimento seguinte foi Judas ter ido trair Jesus. Esse perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários. 300 denários, meu irmão, é o salário de 300 dias de trabalho. É quase um ano de trabalho. Imagina só um ano, meu irmão. Chega lá na sua conta, chegar lá amanhã, tem um ano de trabalho lá. Aleluia. Entra até no céu. Irmão, aquele perfume podia ser vendido por 300 denários. E sabe por quanto que Judas vendeu Jesus? 30 moedas de prata. Menos do que um mês de trabalho. Irmão, eu aprendi aqui nesse texto que o produto é o mesmo. É Jesus. Aquela mulher olhou para Jesus e falou assim: Jesus, ele merece o meu 1 ano de trabalho. E Judas olhou e falou assim: não, 1 mês só já é suficiente. Ele não vale muita coisa. Judas tinha um problema, ele tinha a ganância. Judas, ele amava o dinheiro. Judas, ele roubava a bolsa, né? Ali que entrava o dinheiro. Ele criticou Maria que ofertava. E Judas também vendeu Jesus. Essa palavra ganância, irmãos, ela significa ânsia por receber ganhos exorbitantes, cobiça, desejo exacerbado de receber mais do que os outros. Ou seja, Judas, ele queria ter mais do que todo mundo. Aquela bolsa, ela pode ser simbolizada com um gasofilaço aqui hoje. Aquela bolsa, meu irmão, todo mundo que ofertava na vida de Jesus, o dinheiro ia para aquela bolsa. Aquela bolsa, meu irmão, ela servia para quê? Para sustentar a comida, às vezes uma hospedagem, às vezes algum gasto que eles tinham nas viagens, o dinheiro vinha daquela bolsa. Só que Judas era o seguinte, ele falou assim: peraí, se Pedro ele ganhou um pão, se João ganhou um pão, se Tiago ganhou um pão, peraí, eu mereço pelo menos 2 pães, já que Jesus não vai me dar, então eu vou roubar. E Judas roubava. Irmãos, pensa comigo, olha para você, veja, não bastava ser traidor, ele também se tornou ladrão. E sabe o que me entristece? É que à luz da palavra, em Malaquias capítulo 3, ela está dizendo que você que está retendo o dízimo, você que não é fiel na casa do Senhor, você é igual Judas.
você também tem roubado do Senhor. Judas, ele roubava de Jesus. E muitas pessoas hoje também estão retendo o dízimo, porque o dízimo, irmão, a palavra é clara: não é seu, não é meu, não é do irmão do lado, é do Senhor. É 10% de tudo aquilo que você tem recebido. Deixa eu esclarecer uma coisa, meu irmão: não é só 10% de quem trabalha fechado, não. É 10% de você que recebeu uma oferta. Você, adolescente, jovem, que recebeu uma mesada. Seu pai pegou aquela mesa, quebrou de você, né? Deu aquela mesada gorda, bacana, né? Recebeu uma mesada de R$500. Você também precisa devolver o seu dízimo, porque não é seu, não é meu, mas é do Senhor. Malaquias capítulo 3 fala que aquele que não é fiel, aquele que não devolve o seu dízimo, ele tem roubado ao Senhor. Muitas vezes a gente fala de Judas criticando, olha Judas como exemplo a não ser seguido, mas infelizmente, sinto muito dizer, tem muita gente aqui que está seguindo o mesmo exemplo de Judas. Sabe, queridos, trair Jesus já é normal, a gente já traiu Jesus tantas vezes, eu não estou exagerando. Quantas vezes, irmãos, na hora de uma decisão entre o mundo e Jesus, nós escolhemos o mundo? Quantas vezes uma decisão entre um amigo e Jesus, a gente escolheu um amigo? Tudo isso foi um momento onde você traiu Jesus. Mas tem muita gente também que está roubando ele. E isso, meus irmãos, é muito sério. Nesse texto, tem dois personagens aqui muito especiais. O primeiro é o Judas. E tem muita gente como Judas, que rouba de Deus o que pode. Se pudesse roubar, até mais roubava. Eu me lembro uma vez que eu estava no culto e chegou um homem bêbado. E ele foi devolver, né, uma oferta no gasofilaço. Ele tirou uma nota de R$2 e apontou os R$2 para todo mundo e jogou lá dentro. Aí todo mundo ficou olhando, né? O bêbado apontando uma nota de R$2, todo mundo olhou. Aí ele deu aquela equilibrada assim, foi lá dentro e pegou uma de 10 e pôs no bolso. Quem tem coloca, quem não tem tira, né, irmãos? E eu vejo que muita gente é assim. Se ele pudesse roubar de Deus, ele roubava ainda mais. Ele tomava ainda mais. Se Deus tivesse pedido 20%, você seria um ladrão ainda maior do que você é, talvez. Se ele pedisse 50%, talvez, estaria roubando ainda mais. Mas nesse texto tem uma outra personagem, que é Maria. E Maria, minha irmã, é diferente. Maria, ela oferta o seu melhor a Jesus. Maria, eu entendo que se talvez ela tivesse um perfume ainda mais, né, cheiroso, mais valioso, ela tinha dado a Jesus. E minha pergunta para você nessa noite é: quem você tem sido? Judas ou Maria? Judas é aquele que tem roubado. Maria é aquele que tem entregado o seu melhor. Quem é você nesse tempo? Sabe, irmão, essa palavra é uma palavra simplesmente para você pensar, simplesmente para você entender que dízimo e oferta é assunto muito sério. Pessoas estão sendo alcançadas por esse valor que nós estamos entregando aqui. Vidas que estão sendo salvas. E eu creio que muito mais gente vai ser alcançada em nome de Jesus. Vamos orar, fica de pé comigo. Você que está na sua casa, você puder também, fica de pé, põe a mão no seu coração. Eu quero orar com você nessa noite. Quero consagrar a sua oferta, o seu dízimo e a sua vida ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nessa noite. Eu apresento ao Senhor a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Apresento ao Senhor, Deus, a nossa oferta, o nosso dízimo aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, talvez inconscientemente nós temos, sabe Deus, tomado o mesmo caminho de Judas. Temos, sabe Deus, tomado aquilo que não é nosso. Deus, nos livra disso, nos livra desse espírito de roubo, meu Pai, esse espírito de ganância, Senhor, mas que nós possamos ser fiéis, meu Deus, e humildes em reconhecer que aquilo que é nosso, aquilo que é do Senhor, é do Senhor. E nessa noite eu consagro ao Senhor cada oferta, cada dízimo, que as promessas do Senhor, da sua palavra, a respeito do dízimo, se cumpra, meu Pai, na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Meu Deus, promessas de prosperidade, promessas que não vão faltar nada, promessas, meu Pai, de que haverá uma janela aberta nos céus todos os dias, derramando bênçãos sem medidas. Eu oro nessa noite, abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, que o Senhor venha sustentar e abençoar em todas as coisas. Assim eu oro e os abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Tão maravilhoso.
de domingo. Como eu tinha explicado, né, antes, o nosso culto Kids, ele não vai acontecer no dia 12, como é de costume, com aquela festa toda, com tudo, né, programado. Mas a gente vai estar fazendo ele dentro do culto, que vai ser 9 da manhã e às 19 horas, né, lá na salinha lá com os meninos. A gente está preparando algo muito especial, a gente tem preparado algo muito lindo. Eu não sei se o Sandro colocou o fly aqui, ó. Esse tema tá maravilhoso, flechas incendiadas. Se vocês tivessem noção como seus filhos é uma flecha, vocês investiriam. E eu pedi licença, né, pro nosso pastor, e eu queria ser um pouquinho mais profunda nesse aviso. Eu gostaria de contar com a colaboração dos pais. Eu vejo que os pais, eles não têm investido nesse ministério, e isso entristece. Porque o primeiro a investir, a acreditar, é os pais. Os primeiros a pôr a mão ali na obra é os pais. E tenho ficado muito triste, eu até passei para o João a nossa realidade. Pouquíssimos pais abençoou. E eu fico muito triste, porque, gente, é uma flecha incendiada. O seu filho, ele é uma flecha. Você tem que querer o seu filho que vai mais longe do que você está. Você tem que desejar que ele vai mais profundo, que ele vai mais alto, que ele seja mais incendiado, que ele seja, né, uma flecha mesmo nas mãos do Senhor. E as pessoas que têm abençoado esse culto são pessoas que nem daqui são e pessoas que não têm filhos na salinha. E isso tem deixado a gente muito triste. Então eu pedi licença a ele e falei, olha, hoje eu vou ter que compartilhar isso com a igreja. Porque os filhos, eles são herança do Senhor. E aí você, pai, mãe, você tem que confiar nisso. Você tem que acreditar nesse ministério. Nós vamos estar lá em cima ministrando. É dia das crianças, mas não vai ser só brincadeira. Quando a gente fala assim, né, a gente imagina que é só brincadeira, que é só lazer, diversão. Não, vai ter palavra. Vai ter uma ministração em cima desse tema. A gente vai passar para eles o que é a importância deles no ministério, como eles são flechas na mão do Senhor. Então eu gostaria de contar com a colaboração aí dos pais, para poder investir mesmo, abraçar. Tem 4 anos, né, que a gente está aqui. E infelizmente esse ano eu falei, não vou aguentar, eu vou ter que compartilhar, vou ter que dividir com a igreja. Porque muitas vezes os recursos vêm de quem a gente não espera. E os filhos, os seus filhos, eles estão lá em cima para ser ministrados. A gente tem aqui os pré-adolescentes que desceram lá da salinha. Ao resultado, o fruto está aqui. Eles são a igreja de amanhã. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ei. Amém, irmãos? Eu quero deixar outros avisos aqui bem importantes. Você vai receber aí agora no seu lugar, meu irmão, aí uma oportunidade de evangelismo, amém? Nesse sábado agora, dia 10, né? Dia 10, sábado agora às 8 horas, nós vamos ter um culto de jovens aí poderoso, meu irmão. E o tema desse culto é toda a criação aguarda. Eu pedi os jovens para me ajudar. Você está recebendo aí um número aí, né? Desse flyer, desse panfleto aqui. Para que, pastor, que eu estou recebendo isso? É uma oportunidade de você convidar um amigo, uma amiga, um conhecido, seja alguém ali na fila do supermercado. Não perca a oportunidade. Às vezes nós temos uma dificuldade, né, de falar. Então você chega com a pessoa e fala assim, olha, eu tenho um convite para te fazer, está aqui, ó, vai lá, eu vou te encontrar lá, vai ser uma bênção. Sábado, 8 horas, depois de amanhã já, né, vamos estar preparando algo muito lindo, algo perfeito, maravilhoso. Eu sei que você vai ser cheio da glória de Deus. Eu sei que você, né, e o seu ministério vão receber bastante. Eu tenho certeza que Deus, ele vai incendiar pessoas aqui nesse lugar também, com aquilo que ele vai liberar, através do louvor, da palavra. Nós vamos estar recebendo o Pedrinho lá do bairro do Camargos, né? Vai trazer uma palavra poderosa para a nossa vida aí, né? Vai ministrar algo tremendo para vocês aí, para todos nós. Então, quero te ver aí, amém? Vamos ver essa igreja aí linda, bonita, né? Preciosa. Convida os seus amigos, convida a sua família, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. O último aviso, irmãos, é que domingo agora também, dia 11, amém? Dia 11 é o nosso culto de Santa Ceia e Primícias, aleluia? Nós estamos juntos aí. Deixa eu dar uma palavra, irmão. Sei que a gente está aí, né, investindo um tempo bacana nesses avisos. Mas Santa Ceia, irmão, é um culto que não dá para perder. Eu vejo muitas vezes as pessoas que não vão participar da ceia, elas falam assim, olha, eu não vou no culto, eu me sinto meio constrangido. Irmão, não tem nada a ver. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, sempre falo isso na ceia.
Pegar o cálice, pegar o pão, comer e beber é importante? É. Mas o mais importante, irmãos, é a unção que está sendo derramada no culto de Santa Ceia. E a unção toda a igreja recebe, não é verdade, irmãos? Toda a igreja recebe. Então não perca a oportunidade, 9 horas da manhã, às 7 horas da noite, vamos estar aí. Você que pode trazer a primícia também, vem, traz aí um pouquinho seu, um pouquinho meu, já é o suficiente para abençoar muita gente, em nome de Jesus. Você deseja ouvir uma palavra de Deus nessa noite, amém? Chamar um grande amigo em especial. Vem cá, Vitinho, vem trazer a palavra de Deus para a nossa vida. A paz do Senhor para a vida. Vitor Angélica, amém? Está casando já, eita, a glória. Líder da Celates 29, poderoso. Tem uma palavra de Deus para a nossa vida. Vamos orar pela vida deles. Tem suas mãos aqui, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos nessa noite, ó Deus, abençoamos a vida do Vitor, sua casa, sua família, abençoamos o ministério, ó Deus, o casamento tão próximo, ó Deus, que tudo esteja nas mãos do Senhor, e principalmente a vida dele. Nós sabemos que o Senhor já tem falado com ele, ó Pai, mas fala com a sua igreja nessa noite também, que os nossos ouvidos e corações estejam abertos para receber essa unção, o poder e a glória que vem do trono do Senhor, que ele seja uma ferramenta útil, necessária e eficaz para a edificação do seu reino, que toda distração seja repreendida, que toda confusão na mente agora seja anulada pela autoridade do nome de Cristo Jesus, e que os seus anjos, meu Pai, estejam acampados ao redor dessa igreja, nos guardando, guerreando a nosso favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Aplaude o Senhor mais uma vez, Senhor Jesus. Glória a Deus. Tá calor aí? Glória a Deus, não esquenta ainda mais. Glória a Deus, vocês estão bem? Um prazer, uma honra estar aqui nessa noite aqui. Como o João apresentou, né? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor da Angélica, a mulher mais linda desse culto. Glória a Deus. Bom, eu queria estar compartilhando uma palavra com vocês. Estamos aí, né, nesse tema aí que nós entramos no ministério, né, sobre ser guiado pelo propósito. E como já tem sido, né, ministrado desde o início do louvor, eu creio que o Senhor ele vai agitar águas aqui neste lugar, no nome de Jesus. Eu creio que ele já tem agitado aí dentro do seu coração e não será diferente no nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías, Glória a Deus. livro do profeta Isaías. Fico achando, você pode glorificar o nome do Senhor. Isaías, capítulo 6. Aleluia. E o tema dessa palavra, irmãos, é: você foi planejado para agradar a Deus? Aleluia. Isso é uma pergunta, né? Você foi planejado para agradar a Deus? Nós vamos descobrir isso hoje. Você vai sair daqui entendendo o que o Senhor tem para a sua vida. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça.
e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por essa oportunidade tão preciosa, Senhor. Aqui está, Jesus, a sua palavra, Senhor. Aqui está a verdade, ela é a sua palavra, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, nos conduza em toda a verdade, Senhor, aqui nessa noite, ó Pai. Eu oro no nome de Jesus, Senhor, toma, Senhor, a nossa mente, Pai. Que a nossa mente, Jesus, ela esteja cativa ao Senhor, Pai. Cativa a sua palavra, cativa, Senhor, aos seus planos. No nome de Jesus eu rejeito, Senhor, no nome de Jesus, toda seta do maligno, Senhor. No nome de Jesus, tudo que não provém do Senhor, que caia por terra nessa noite, Jesus, e que o Senhor possa falar de uma maneira poderosa aos nossos corações. Pai, que essa palavra, Senhor, ela mexa com algo, Senhor, aqui no nosso interior. No nome de Jesus, ó Pai, eu oro para que uma chave, Senhor, uma chave do chamado de Deus, ó Pai, ela possa ser virada, Senhor, aqui dentro de nós. No nome de Jesus eu oro nessa noite e te agradeço em nome de Jesus e graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Agradeço o nome do Senhor Jesus. Irmãos, e como eu comecei aqui, esse é um tema muito interessante que talvez a gente fica pensando: por que eu fui criado? Por que eu vim na terra? Qual o chamado que Deus tem para a minha vida? Eu creio que muitos de nós, a gente já fez essa pergunta, talvez no início da caminhada, que você estava ali, começando a se envolver na igreja, você fez essa pergunta: o que eu vou fazer? O que eu tenho para fazer? Talvez alguns de nós, a gente chega até diante do Senhor com incredulidade: Pai, eu não sei fazer nada, mas eu tenho que te dizer que você é um vaso precioso nas mãos do Senhor. O interessante, sabe, que para começar essa palavra, eu queria que você entendesse que a palavra de Deus, ela nos ensina que a adoração é algo extremamente importante. E a adoração, ela é a vida, ela é o idioma do reino do Senhor Jesus. Então eu entendo que um princípio para nós descobrirmos o nosso chamado é viver debaixo de adoração. Repita comigo: adoração. Aleluia. O interessante é que eu vou te fazer uma pergunta, eu queria que você examinasse esse momento. E a pergunta é a seguinte: o que você está fazendo aqui na terra? Você já descobriu isso? E já vejo um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. E talvez é uma pergunta que a gente se faz, ou alguém pergunta para a gente. E a declaração que eu tenho para você é que a sua vida é do Senhor. Tudo que você tem, tudo que você é para a glória dele. Eu acho muito interessante que eu lendo essa palavra, eu lembrava que o Gustavo, certa vez, ele ministrou a palavra, e ele disse uma frase de um homem, que o dia mais importante na vida do homem é o que ele nasce, e o segundo dia mais importante é por que ele descobre por que ele nasceu. Isso ficou inculcando na minha mente. Eu falei: Senhor, qual que é o propósito disso? E é interessante, irmãos, porque eu até lembrei, acho que foi vindo tantas palavras no meu coração. Eu lembrei de um tema que o Alto também ministrou. Ele disse que um homem sem propósito é um homem que não tem nada, é um homem vazio. Uma pessoa que ela não tem um propósito de vida, ela não entende o seu chamado, ela não tem um objetivo, é uma pessoa que ela está perdida, é uma pessoa que está sem direção. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar direções aqui nessa noite no nome de Jesus. Interessante, irmãos, que a palavra do Senhor nos diz em Isaías, o Senhor diz: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Então, irmão, você precisa entender que o Senhor, ele já te chamou pelo nome, ele já tinha um propósito na sua vida, e o propósito que ele tem para você é glorificar o nome dele, é exaltar o nome do Senhor Jesus. E algo interessante também é que se a gente for saber o propósito da nossa vida, ou nós temos que falar com o Criador, ou olhar no manual do proprietário. Você foi criado por Deus e para Deus. Até que você entenda isso, a vida não terá sentido.
Eu pego diante disso aqui, irmãos, eu faço um paradoxo sobre o manual de um carro. Pensa comigo, o manual de um carro. O irmão ali, Renato ali, ele trabalha na Fiat, ele sabe que todos os carros ele vem com manual. O interessante é que esse manual, ele tem muitas instruções importantes. Talvez muitos de nós, ainda a gente não recebeu um carro zero para ter um manual, mas recebe ele no nome de Jesus. Mas o interessante, irmãos, que eu pesquisei sobre o que vem nesse manual e diz o seguinte: aqueles que leem o manual encontram explicações sobre a funcionalidade do veículo, sobre como é a sua manutenção, sobre como evitar que ocorra danos e sobre assistência técnicas, sobre o que ocorre quando o proprietário leva um veículo a um local que não é autorizado para consertos. Isso eu penso na nossa vida, irmão. Na nossa vida nós recebemos o manual, e esse manual é a palavra de Deus. E o interessante é que esse manual, como o manual de um carro, de fato ele fala como é que a gente funciona. Se você for pegar lá no início, a palavra do Senhor nos diz em Gênesis que o Senhor nos fez do pó da terra. Então já começa tudo na criação, já tem um meio e tem um fim. Esse fim é na glória, é com o Criador. E a gente precisa entender, nós temos que, no nome de Jesus, você vai sair daqui com convicção do seu chamado, você vai sair daqui ainda querendo mais entender o que o Senhor tem para a sua vida. E como eu disse, o primeiro propósito que o Senhor, Ele nos criou é para adorar a Deus. Repita comigo, o Senhor, Ele me criou para adorar. Interessante que em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Irmãos, quando nós chegamos aqui no culto, aqui nós temos que oferecer algo. E o que nós oferecemos é a nossa vida como oferta no altar. Talvez pode ser que você chegue, você não está aqui no louvor, mas aí embaixo você está no altar, você está se oferecendo ao Senhor, você está dizendo: Senhor, eu sou totalmente teu, a minha vida é tua. E mais uma coisa, eu entendo que, quantos pais nós temos aqui hoje? Levante sua mão. O interessante é que os pais, eles ficam observando o filho nasce, o filho cresce um pouquinho e o pai ele fica observando a vida do filho, talvez até direcionando no que ele vai ser quando ele crescer e direcionando algumas coisas. E o interessante é que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele também fica dessa forma olhando para mim e para você. Ele fica olhando para mim com você e que ele declara que nós somos criados para o prazer dEle. Nós somos gerados para o prazer de Deus, assim como um filho, ele é gerado para o prazer do Pai, assim também o Senhor nos gerou para um prazer dEle. Ele nos gerou para nós vivermos para a glória dEle, irmão. Isso é mais que um privilégio, isso é maravilhoso demais. O interessante nesse texto que nós lemos aí de Isaías, no capítulo 6, como nós lemos aí, nós falamos de um rei, e esse rei se chama Uzias. Esse rei, ele foi um rei, o 10º rei da cidade de Judá. Ele aparece ali no livro de Crônicas, no capítulo 26, em 2 Reis. Ele é o filho do rei Amazias. Ele foi considerado um homem notável, um homem que ele era engenheiro, um homem que criou várias armas ali para aquele tempo. Ele foi um homem, irmãos, que ele fez grandes feitos ali naquele tempo. E os feitos eram tão grandes que esse rei Uzias fez, que os feitos dele chegaram até o povo de Israel. E o interessante é que esse rei, certo tempo na sua vida, ele foi fazer algo que não era para ele fazer. Ele tomou uma atitude que ele não tinha sido liberado isso para ele fazer. A palavra do Senhor vai dizer que os sacerdotes, eles queimavam o altar, o incenso no templo, mas eram somente os sacerdotes. E esse homem, ele decidiu fazer isso e falou: vocês não vão fazer isso, eu que vou fazer. E a partir desse momento que ele fez isso, o Senhor amaldiçoou a vida dele, colocou uma lepra sobre ele, e que dizia na lei de Moisés que queimar ele mesmo o incenso no templo, ele não poderia fazer isso. E o interessante é que a vida desse homem, ele nos deixa uma marca. Esse homem deixou uma marca para nós. E essa marca é que o seguinte: ele morreu num palácio isolado à margem do poder, porém ele era leproso.
Talvez esse homem ele começou a caminhada dele muito bem, reinando, governando, mas o fim dele não foi tão bom como no início. E a palavra do Senhor nos diz que o bacana, o bom, não é o início das coisas, mas é o final delas. O importante não é como é que você caminhou na caminhada com Jesus, mas o importante é como é que você vai terminar essa caminhada. Começar, irmão, todos nós começamos, mas como é que vai ser lá no final? Como é que vai ser lá no fim, lá na frente? Nós precisamos ter uma convicção disso, uma convicção do que o Senhor tem para nós e de nós deixarmos uma marca nesse mundo. Nós precisamos deixar um legado, irmão. Pensa comigo quando alguém que talvez, um parente que era uma pessoa bacana da sua família talvez, ou conhecido que ele faleceu, mas aquela pessoa deixou um legado. Olha, aquela pessoa ali, ele era um homem fiel. Aquela mulher era uma mulher que era temente a Deus. Imagina comigo, irmão, um legado que ele ecoa. A palavra do Senhor fala sobre Caim e Abel. Abel ele fez um sacrifício que agradou o Senhor, porém Caim ele matou o seu irmão. Mas a palavra do Senhor diz que o sacrifício de Abel ele foi tão agradável a Deus que ele ecoa até hoje. O sacrifício dele, irmão, foi tão perfeito, foi de todo o coração do Senhor que ele ecoa. E uma coisa que eu entendo para a gente começar, vou começar a pregar agora, amém? A palavra do Senhor, ela diz em Salmos, no capítulo 24, versículo 13, vou estar lendo alguns versículos para a gente tomar tempo, que diz o seguinte: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. E uma coisa, irmãos, para a nossa vida, para nós vivermos uma vida de adoração, para nós vivermos diante do propósito do Senhor, algo que nós precisamos é ter temor a Deus. Repita comigo: temor a Deus. Nós precisamos ter temor ao Senhor. No versículo que nós lemos aqui de Isaías, no versículo 5, ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, nós precisamos entender que Isaías nesse momento ele estava todo temoroso diante do Senhor. O Senhor estava chamando ele, o Senhor deu uma visão para ele, mas ele entendendo o seu propósito naquele momento, ele falou: Senhor, ai de mim, quem sou eu? Ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios, eu não posso fazer nada, mas eis-me aqui. Irmãos, a primeira coisa para nós começarmos a viver o chamado de Deus é viver uma vida de temor e reconhecer que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. E uma coisa aqui que eu entendo, que a vida de temor, ela mortifica diariamente a carne. Mas o temor, irmão, você precisa entender que o temor não é um medo. O temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Então nós devemos ter um temor, nós devemos ter um profundo respeito e obediência ao Senhor. Em João 12, versículo 24 diz: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só, mas se morrer, dará muito fruto, e aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Então, irmãos, nós precisamos viver, nós precisamos negar a nós mesmos todos os dias. Esses dias no discipulado aí nós somos confrontados com uma palavra que mexeu muito comigo, sobre renúncia. E talvez muitos de nós no início da caminhada cristã a gente ouvia falar muito de renúncia. E nessa terça-feira eu fui sacudido por isso, porque a vida do cristão é uma vida de renúncia. Para você entregar a sua vida totalmente ao Criador, você precisa renunciar a algumas coisas. E nesse período o Senhor ele começa a exigir algumas coisas. Ele começa a falar: olha, isso aqui eu quero trabalhar na sua vida. Mas ele, sabe, irmãos, ele não vai roubar nada de nós, ele não vai forçar nada de nós. Na verdade ele é educado. Como a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você, eu vou mudar as coisas, eu vou trabalhar na sua vida. Mas ele bate na porta do meu e do seu coração. E que ele bata aqui no seu coração, irmão, nessa noite, diante do propósito, do chamado que ele tem para a sua vida aqui. Segunda coisa que eu entendo aqui
é que nós precisamos buscar uma consagração pessoal. Olha para dentro de você nesse momento. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pensasse comigo o que o Senhor Ele colocou dentro de você, o propósito que Ele colocou dentro da sua vida. E algumas coisas o Senhor, Ele não vem por mim, Ele não vem por ninguém, não vem pela liderança, Ele não vem pelo nosso pastor João, mas é o Espírito Santo de Deus que Ele vem sussurrando no nosso ouvido algumas coisas. Será que eu posso te usar dessa forma? Será que eu posso te levar às nações do jeito que você está? O Senhor, quando Ele tem um propósito para nós, Ele vem fazendo uma pergunta. Eu quero moldar, eu quero fazer algumas coisas na sua vida. Eu preciso trabalhar algumas coisas. E é isso que o Senhor Ele quer fazer dentro de nós hoje. E João capítulo 16, versículo 8 diz: e quando Ele vier, convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo Consolador. Irmão, e quando Ele vier, não, Ele já veio sobre nós. E Ele tem nos convencido dia após dia. Por isso, sabe, que você possa dar liberdade para Ele mover algo dentro de você aqui hoje. Você dê liberdade para Ele trabalhar algo no seu coração aqui nesse momento. Sabe, Jesus ele é maravilhoso. E o salmista Davi, ele nos ensina algo bem precioso. Ele faz uma oração no Salmo 139, eu creio que muitos de nós conhecemos, que diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há alguma conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Esse é um salmo, irmão, que muitos de nós, talvez a gente tenha que ir no momento ali de devocional, nós devemos clamar dessa forma: Senhor, sonda o meu coração, vê se tem algo aqui dentro que precisa ser mudado, porque eu estou pronto para ser mudado. Eu estou pronto para ser moldado do Senhor, eu estou disposto a viver o que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, e viver o propósito de Deus é você se colocar em prontidão. É você se colocar diante do Senhor em prontidão. Imagina comigo Isaías, um homem que ele mesmo declarou que ele era um homem de impuros lábios, mas ele chegou diante do Senhor, ele teve uma visão, e o Senhor chegando diante dele, ele disse: Senhor, ai de mim, eu não sou ninguém, eu sou um homem de impuros lábios. E a primeira coisa para nós começarmos a viver o chamado de Deus é reconhecer quem nós somos diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer diante de Jesus: a Jesus, eu sou sim, mas meu coração está aberto para eu ser moldado pelo Senhor. Irmão, se você der essa liberdade, já era. Aí o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar. Pode ser que até que dói, mas ele vai mudar algo dentro de você. Isaías prontamente ele tomou essa decisão, ele confessou o seu pecado ao Senhor. E assim também, sabe, irmãos, nós precisamos chegar diante do Senhor confessando, chegando diante dele falando: Jesus, sem o Senhor eu não posso fazer nada, é isso que eu estou vivendo, é essa a realidade que eu estou vivendo hoje, mas eu quero viver o seu propósito acima de tudo, eis-me aqui. Nós precisamos, sabe, ter essa ousadia de chegar diante do Senhor. Sabe, o Senhor não é um velho que está lá no trono, irmãos, com uma barba, com um cajado nas mãos para nos condenar, não, jamais. Eu entendo que Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele ama a minha e a sua vida demais, irmãos, tanto que Ele deu o seu próprio Filho naquela cruz. Mas uma coisa que Ele não vai aceitar de mim e de você é viver uma vida no pecado. Ele não vai aceitar, irmão, não vai dar para viver. O propósito que Ele tem para nossas vidas não dá para concluir se nós estivermos vivendo dessa forma. Mas se nós dermos liberdade, irmão, aí algo vai acontecer. Nós precisamos entender, sabe, que o pecado cansa, mas o arrependimento ele alivia e cura. Eu oro para que o Senhor ele venha sobre nós com batismo de arrependimento. Eu oro para que o Senhor venha sobre nós com batismo de lágrimas, irmãos. Nós precisamos disso. Não são lágrimas só para sair dos olhos, mas são lágrimas que vêm do coração dizendo: Senhor, eu estou arrependido, eu preciso mudar. Aleluia. Nós precisamos chegar do Senhor dessa forma. Nós precisamos chegar diante do Senhor com essa conduta. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 32. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Salmos, capítulo 32. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Obrigado. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Salmos 32, a partir do verso 3, vai dizer o seguinte, talvez a minha tradução está diferente, mas acompanha aí.